26 de abril. Sabem vocês que das coisas mais relevantes que a humanidade inventou é o tal de direito, o mundo do direito. O que é o direito senão a organização da convivência, da civilização, da capacidade de que as pessoas possam entre si desfrutar dos benefícios que a humanidade pede. De quando em quando existem crises, e que são crises de poder, onde o instrumento principal destes momentos é o tal de direito. Não é à toa que, quando formos estudar as barbaridades da humanidade, por trás sempre vai ter um jurista. Aquele que vai dar feições de regularidade àquele movimento que opera no mundo da política. Por que no mundo da política? Porque é o mundo do poder. Se nós pegarmos o passado recente do Brasil, nós estamos com problemas não é relativamente importantes, eu estou dizendo assim, problemas muito importantes do ponto de vista da nossa construção institucional. É por isso que se diz, né, instituição, a humanidade vem e põe na mesa, institui, estabelece. Isso não nasce do nada, isso nasce das contendas políticas. Por isso que se diz que a última e mais alta instância do direito é a política. No mundo da representação, o que se exerce é a construção de parâmetros jurídicos para a convivência. Vejam agora, o governo, depois de ter perdido uma votação no Congresso Nacional relativamente à desoneração da folha de pagamentos dos municípios, recorre ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal dá uma medida liminar e suspende os efeitos. Qual é o argumento? O argumento é simples, está lá escrito na Constituição. Não é problema o Congresso emendar, o Congresso propor despesas, desde que mostre a fonte da receita. Isso está escrito, isso é literal. Imediatamente, o presidente do Congresso Nacional vem e diz, olha, o governo está fazendo o terceiro turno. A Folha de São Paulo não diz o governo, a Folha de São Paulo diz Lula. Zanin dá uma liminar para Lula, como se Zanin não fosse o ministro do Supremo Tribunal Federal, aprovado pelo Senado Federal, e como se Lula não fosse o presidente da República. Não, é o amigo do Lula dar uma decisão para o Lula. Não estou fazendo aqui se gosto do Lula ou se gosto do Zanin. As pessoas sabem as minhas opiniões sobre isso. Eu estou dizendo assim, a Folha de São Paulo, a manchete é essa. Noutros tantos jornais governo recorre ao Supremo e obtém liminar, que é a manchete honesta. Na Folha de São Paulo, não. Lula ganha liminar de Zanin. E assim vai se fazendo o poder. Isso produz um negócio que a ciência política, a partir dos fenômenos que vem acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, chama de backlash, ou seja, é o efeito rebote. É as instituições gerando um processo de desestruturação uma das outras a partir da disputa e pela construção do poder. Então, quando o Pacheco, presidente do Congresso, vem e diz que o governo está buscando um terceiro turno, ele esquece que houve um projeto de lei que foi para o lugar certo, o Congresso, que o Congresso aprovou o projeto de lei e botou emendas, o que está na competência deles, que voltou para a presidência da República, que exerceu a sua competência constitucional de vetar, que voltou para o Congresso Nacional, que exerceu a sua competência constitucional de derrubar o veto. E o governo exerceu o seu direito de recorrer ao Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, liminarmente, tomou uma decisão, ou seja, tudo dentro da ordem jurídica que está posta. Quando o presidente do Congresso Nacional vem e diz que o governo exerce terceiro turno, que terceiro turno é esse que se faz observando rigorosamente as regras do jogo? O tema não é esse.
O tema não é esse. Da mesma maneira aconteceu quando o Supremo Tribunal Federal, na questão da definição da quantidade de maconha, vamos botar assim, que seria admitida como porte, portanto, não criminalizável, ele gera o backlash por parte do Congresso. Ah, vocês decidiram assim, então nós vamos decidir assado. E aí nós vamos subordinar. Esse tipo de reação, ele se estabelece a partir exatamente da disputa pelo poder político, onde se relativiza o processo de construção da própria civilização. Por quê? Porque se busca desconstituir a institucionalidade. Se nega, um poder nega ao outro as suas capacidades constitucionais. Isso não é de menor importância. Isto não é de menor importância. Isto vai gerando um tipo de comportamento institucional que tende ao esgarçamento. E o esgarçamento produz o quê? O colapso institucional. E o colapso institucional, a sua fragilização inicial, conduz ao quê? A ascensão de posições políticas extremadas. No caso do Brasil, a extrema-direita faz o que faz. E danada inocente. É por isso que eu sou favorável a um sistema parlamentarista. Porque eu entendo que o Congresso Nacional pode fazer muitas coisas. Mas, junto com essas coisas que ele pode fazer, deve vir a responsabilidade por ter feito. O tema é que no Brasil hoje, da maneira como a nossa institucionalidade está colocada, num chamado presidencialismo de coalizão, porque o presidente da República, de 513 deputados, tem 70. De 81 senadores, tem 9. Ele se obriga a estabelecer determinados acordos políticos que, em última razão, dão nisso que está dando. As consequências, está aí. Nós vivemos um clima de rigorosa insegurança jurídica política. Porque as regras são claríssimas e são postas. Existem literalidades de lei e o Supremo é muito responsável por isso. Exemplo, o tema da prerrogativa por foro, o tal de foro privilegiado. A Constituição é literal, mas os caras reinterpretaram ao gosto deles. O relator foi o Barroso, que é um lavajatista, né? Não vamos esquecer disso. Quando se discutiu o tema da prisão em segunda instância, quem é que redefiniu, desconsiderando a literalidade do que está escrito na Constituição? O Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal é muito responsável pelo que está acontecendo. Na verdade, e para encerrar, a única coisa que está certa na fala do Pacheco é uma locução, que ele diz o seguinte, que o governo erra ao judicializar a política. Mas não é o governo. É o governo e é o parlamento. Qualquer coisa que acontece dentro da disputa política no Brasil se recorre ao judiciário. Por quê? Porque se perdeu a capacidade da composição política. Por outras palavras, as elites brasileiras, especialmente o mundo liberal, sucumbiu, foi destroçado pelo vazio de sua inação. O partido que sempre foi o partido de centro no Brasil, o PSDB, simplesmente deixou de existir. Ele é um nada hoje. E aí tu pergunta, onde estão os liberais? Eles sumiram. Quem é que fala? É Van Rato, é Flávio Bolsonaro. É a extrema-direita ensandecida. Por quê? Porque a nossa institucionalidade, se nós não pararmos de pensar sobre ela, caminha com toda a segurança para o colapso. Eis o mundo do direito construindo ou destruindo civilizações.